O MPD venceu as eleições autárquicas ocorridas no último domingo e passa a governar 18 das 22 câmaras municipais de Cabo Verde. Para analisar estes resultados, nós recebemos aqui no estúdio o Sr. Miguel Monteiro para falar-nos mais sobre esses resultados. Agradecemos desde já a sua disponibilidade. Começo com uma primeira questão. Miguel Monteiro, até que ponto este resultado é bom para a democracia nacional? Em primeiro lugar, dar boa noite aos nossos telespectadores, agradecer o convite que me foi endereçado. Considero que, efetivamente, este resultado não terá grandes efeitos, ao contrário daquilo que foi dito pelo PICV, relativamente à democracia. Ou seja, o poder autárquico já existe desde os anos 90, várias eleições já foram feitas relativamente ao poder autárquico e é mais uma. Esta eleição tem o condão de efetivamente colocar o MPD como poder a nível central, como poder a nível autárquico, numa maior parte das câmaras a nível nacional. Efetivamente, penso eu que é uma oportunidade única para o país, uma vez que vai permitir que, num país que nós encontramos com elevada dívida, com muitas dificuldades, elevado desemprego, alta insegurança, que com um trabalho reforçado entre o poder central e o poder local, consigamos efetivamente mitigar, diminuir essas dificuldades que foram sentidas e que estão a ser sentidas ainda pela população. No meu entendimento, o poder local vai ser reforçado, o MPD sempre foi um defensor acérrimo do poder local e, naturalmente, que aquilo que eu desejo é que sejam cumpridas as promessas, os compromissos que foram feitos de Santo Antão à Brava, porque se forem cumpridos, Cabo Verde vai ganhar efetivamente. A meta era sempre vencer o maior número de câmaras, mas tinham a noção da amplitude desta vitória? Efetivamente, os dados que o MPD tinha sempre demonstraram que o MPD iria ganhar. Agora, naturalmente, e quando há câmaras, por exemplo, que se ganhou por cerca de 40, 50 votos, naturalmente caía alguma incerteza. Mas podemos dizer claramente que o MPD sempre soube que iria ter mais câmaras, e esse era o objetivo, do que aquilo que tinha conseguido em 2012, ou seja, em 2012 tínhamos 14 câmaras, sabíamos claramente que iríamos aumentar o score, agora, naturalmente, 18 câmaras em 22, efetivamente é um excelente score e que coloca maior responsabilidade ao MPD enquanto poder autárquico em Cabo Verde. Mas, efetivamente, tínhamos a noção clara, porque havia indícios, nomeadamente grandes câmaras como Praia, São Vicente, iriam continuar como, digamos assim, do pleito eleitoral sairia o MPD vencedor. Nessas eleições autárquicas deparamos com uma situação diferente daqueles que nós tínhamos vivenciado em outros tempos, é a questão dos independentes. Há, entretanto, a situação na Ribeira Brava de São Nicolau, onde o GIRB venceu sem a maioria e vamos ter uma Câmara 3. Não corremos o risco de vir a ter eleições antecipadas na Ribeira Brava? Efetivamente, eu considero que a Câmara, talvez, de maior dificuldade de gestão é essa Câmara, até porque em Ribeira Brava o MPD ganhou a Assembleia Municipal, ou seja, vamos ter 5 eleitos do MPD, 4 do Grupo Independente e 4 do PICV. Eu penso, haver ou não haver eleições antecipadas vai depender de quem estiver à frente da Câmara, porque vai ter de primeiro conseguir digamos assim, negociar acordos a médio e longo prazo para toda a legislatura, mas efetivamente não será fácil, digo eu, porque temos 3 forças nesse município e eventualmente poderá haver algum clima de crispação. Tudo vai depender da capacidade política de quem está à frente da Câmara para saber se vai conseguir, e eu penso que talvez seja mais fácil com o MPD, uma vez que todos nós sabemos que quem ganhou a Câmara está como independente, mas sempre se identificou com o Movimento para a Democracia. Então quer dizer que não terá grande crispação, como disse? Poderá haver, todos nós sabemos que muitas vezes nas campanhas, e vimos o caso, por exemplo, de São Vicente, em que António Monteiro, por exemplo, disse que não iria negociar
com o MPD. Naquela altura ele ainda não sabia que o MPD tinha maioria absoluta, mas muitas vezes são ditas coisas e são feitas algumas coisas ao nível da campanha eleitoral que depois não permitem que as pessoas depois tenham o mínimo de acordo possível. Neste caso em concreto eu sinceramente não tenho qualquer informação, não sei se houve ou não houve crispação ao nível da campanha eleitoral. Sei que é uma Câmara que, efetivamente, só o facto de ser uma Câmara do Grupo Independente e na Assembleia o Grupo Independente não ter a maioria, só isso dificulta, e vimos o caso em concreto em 2012 de Santa Catarina de Santiago, em que o MPD, por exemplo, nos últimos 2 anos não teve orçamento aprovado, funcionou 2 anos em duodécimos. Quem saiu a perder, naturalmente, foi a população, porque não vê investimentos importantes a serem feitos, mas eu considero que, efetivamente, é a Câmara com maior dificuldade para ser gerida. Falemos então do Basta em Boa Vista, que também é um grupo independente e colocou e deixou para trás o candidato do MPD. Efetivamente, podemos dizer que um dos grandes vencedores das eleições autárquicas foi, efetivamente, o Sr. José Luís Santos, deputado do MPD, porque, de uma forma, eu diria, corajosa, decidiu avançar como independente e conseguiu, efetivamente, ter a maioria a nível absoluta, 55%, penso eu, dos votos, o que lhe vai permitir ter um mandato, eu diria, descansado. O presidente do partido e primeiro-ministro já disse claramente que não vai discriminar qualquer Câmara, todas as câmaras serão tratadas de forma igual. Boa Vista, segundo os compromissos assumidos pelo MPD, vai receber a nível de taxa ecológica e a nível de taxa turística aquilo que deve receber, ou seja, a Boa Vista vai receber mais investimento e eu considero que a Boa Vista não sairá a perder com esta candidatura de José Luís Santos. Naturalmente gostaria que o meu partido tivesse ganho, porque é uma candidatura do MPD, mas não sendo possível, o povo é quem mais ordena, o povo decidiu, vamos respeitar e claramente desejar as maiores sortes ao José Luís Santos enquanto Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista. Miguel Monteiro veio à baila a questão da Santa Catarina, na Ilha do Fogo, em que um vídeo aponta para um alegado esquema de fraude eleitoral que terá viciado os resultados naquele município. Que comentário merece-lhe este assunto? Eu considero claramente que estamos a assistir a um episódio triste. Triste porque eu recordo-me ainda na noite eleitoral, estava a comentar na rádio e das primeiras pessoas que eu ouvi assumir a derrota foi efetivamente o candidato do PICV. Naquela altura há quem tenha dito que foi a atitude mais nobre que ele poderia ter feito, porque assumiu, desejou boa sorte e efetivamente pensávamos que tudo já estava terminado. Quando nós assistimos à colocação desse vídeo, que nós não sabemos feito, digamos assim, por quem, em que ano é que terá sido feito, por alguém que está nos Estados Unidos, dizendo que foram compradas 400 pessoas, por exemplo, enchendo as caldeiras para não ir votar, numa mesa que tem apenas 329 votantes, em que houve 100 e tal pessoas que votaram no MPD, em que houve 64, penso eu, pessoas que votaram no PICV, ou seja, os dados que são referidos no vídeo não batem de nenhuma maneira com aquilo que foi a realidade, porque há editais, as pessoas estiveram presentes, digamos que eu considero que é uma atitude muito triste quando esse jornalista, candidato na Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, adota essa postura porque claramente perdeu. Deveria assumi-lo, fê-lo numa primeira fase, mas acabou por, talvez pressionado por outras pessoas, acabou por voltar atrás e claramente que isto não vai dar em nada, porque em Cabo Verde, por exemplo, nós já assistimos situações em que ficou provado que foram comprados votos em tribunal e quem ganhou com esses votos continuou e exerceu o seu mandato. Neste caso em concreto não há um mínimo de provas, é uma situação claramente inventada, que tem por base talvez outros interesses, mas Santa Catarina do Fogo irá ganhar com, digamos assim, a presidência de Alberto Nunes e estamos convictos que daqui a 4 anos aquilo que aconteceu vai ser que vamos ver reforçada essa percentagem
de Alberto Nunes, porque claramente vai dar um novo ritmo e uma nova dinâmica a Santa Catarina do Fogo, que bem merece, uma vez que, ao lado de Mosteiros, é considerado como um dos 3 municípios mais pobres de Cabo Verde. Miguel Monteiro, vamos para outra questão. O antigo líder do PICV, o José Maria Neves, veio defender um debate amplo no PICV sobre esta derrota. Como encara este repto? Eu considero, em primeiro lugar, é preciso dizê-lo, que José Maria Neves é um dos principais derrotados destas eleições autárquicas também. Já não é primeiro-ministro, já não é presidente do PICV, mas, por exemplo, assumiu no Facebook, através de uma mensagem de vídeo, dizendo claramente, apostando e dizendo que os cabo-verdianos não deveriam colocar todos os ovos no mesmo cesto. E isso é claramente uma mensagem a dizer que deveria ser dada uma oportunidade ao PICV enquanto poder autárquico. O povo verificou que não, o povo decidiu de forma totalmente contrária e por isso nós devemos primeiro dizer que José Maria Neves é um dos principais derrotados com esta eleição. Relativamente à questão de realizar uma conferência para discutir, digamos assim, a derrota ao nível do partido, esta é uma questão interna do PICV, naturalmente. Eu, enquanto deputado do MPD, penso que não me devo imiscuir. Aquilo que sei claramente é que nas eleições legislativas o país foi avaliado e o país que foi avaliado foi o país que foi liderado por 15 anos por José Maria Neves e sei que ao nível das autárquicas José Maria Neves efetivamente também foi um dos grandes perdedores pelos motivos que eu apresentei anteriormente. Relativamente às ilações que deverão tirar a nível interno, é uma questão interna do PICV e que eu considero que não deve entrar nessa questão. E para concluir, Miguel Monteiro, até que ponto este resultado, o resultado das autárquicas, será benéfico na relação entre os poderes local e central? Eu considero que, como disse inicialmente, é uma grande vantagem porque vamos ter autarcas com uma visão integrada com a visão do governo. Não vamos assistir a situações como assistimos no passado, em que, por exemplo, a Câmara Municipal da Praia aprovou em Assembleia Municipal a derrama para melhorar as condições do cinema da praia, por exemplo, e o governo do PICV a nível central simplesmente não cobrou essa derrama, o que não permitiu que a Câmara Municipal fizesse o seu trabalho. Com o governo de Ulisses Correia e Silva, isso não irá acontecer, seja com câmaras do MPD, seja com câmaras do PICV, seja com câmaras, digamos assim, lideradas por independentes. Mas eu considero claramente que o MPD sempre valorizou o poder autárquico, sabe que o poder autárquico é uma das principais formas de melhorar as condições de vida das populações e certamente que vai dar uma nova dinâmica a esse poder autárquico. Considero que o país vai se desenvolver mais. O Ulisses Correia e Silva é inteligente para saber que quando as câmaras funcionam, o trabalho dele a nível central está facilitado, ele aí terá de se focalizar nas questões que importam ao governo a nível central, nomeadamente a questão da economia, do rendimento, da segurança e certamente que o país daqui a 4, 5 anos sairá um país muito melhor, um país mais desenvolvido, com mais rendimento, com mais segurança e isso será permitido porque vamos ter câmaras que vão fazer o seu papel a nível de saneamento, da habitação e isso naturalmente é aquilo que todos nós queremos, um Cabo Verde melhor, um Cabo Verde mais desenvolvido, um Cabo Verde com mais felicidade para todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas. Foi assim esta conversa em estilo de análise aos resultados das eleições autárquicas ocorridas no último domingo. Estivemos em conversa com o Miguel Monteiro, a quem agradecemos a sua disponibilidade. Para si que está desse lado, fique bem, até a próxima semana.